Oi, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu me chamo Vitória Tavares, mas se você preferir, pode me chamar de Prof por engano. E hoje a nossa pauta, o nosso tema da nossa conversa vai ser um assunto um tanto polêmico, eu diria assim. É um assunto que não é tão falado, mas acredito eu que muita gente deve pensar a respeito, ou que tem experiências parecidas, que é a diferença que existe entre o que a gente aprende na faculdade de pedagogia e o que realmente a gente vivencia dentro de uma sala de aula. Para iniciar, eu queria contextualizar um pouco. Eu não sei se você que está me assistindo já cursou a faculdade de pedagogia, ou se está pensando em cursar, ou se já fez alguma outra faculdade, ou então não entrou na faculdade. Mas a pedagogia, ela é uma graduação que você faz para você entrar na área da educação. A área da educação, proporcionada pela faculdade de pedagogia, ela é muito ampla. Muita gente tem a ideia errônea de achar que quem faz faculdade de pedagogia é só para dar aula. Não é bem assim. É o caminho mais comum, mas não é o único. Mas nesse vídeo em específico, eu quero falar das pessoas que saíram da graduação de pedagogia e foram para a sala de aula. Não das pessoas que trilharam outros caminhos, mas as pessoas que estão dentro da realidade da sala de aula. Por que que é o mais comum? Porque, na minha opinião, na minha humilde opinião, acredito eu que seja o mais conhecido, que seja o mais acessível para quem está buscando um emprego. Porque quando a gente está cursando a faculdade ou quando termina, a gente pretende, eu acho, ir diretamente para a nossa área, para a área que a gente estudou para atuar. E comigo foi exatamente assim. Quando eu entrei na área da educação, eu estava finalizando a minha graduação, se não me engano, eu estava no último ano de graduação, quando eu já comecei a trabalhar na escola. Eu não comecei a trabalhar como professora titular, eu comecei a trabalhar como auxiliar de sala. E eu posso te dizer que é uma experiência que você não vai esquecer nunca. Porque trabalhar com educação, trabalhar numa escola, estar dentro daquela rotina da sala de aula, para quem não conhece, para quem nunca viveu aquilo, quando vive, pelo menos no meu caso, foi assim um choque, porque eu sabia, eu sabia como era que as professoras faziam e tudo mais, tinha que cumprir os planos, o planejamento e tudo. Mas quando você está dentro, quando você realmente vê como as coisas acontecem, ai, meu amor, é muito diferente do que você pensa que é. Eu comecei a atuar como auxiliar de uma turma de educação infantil, no caso era infantil 2. E a rotina era muito puxada. E tinha dias que eu ficava pensando, o que que eu tô fazendo aqui? Eu não aprendi na faculdade que era desse jeito. Óbvio que a faculdade ela vai te preparar muito para o que você vai viver e tudo mais, mas a faculdade ela vai mais para um caminho teórico. Óbvio que a gente tem a prática, que são os estágios obrigatórios. Eu acho o estágio uma excelente maneira de você ver um pequeno trailer de como vai ser a sua vida profissional depois que você se formar. Mas o que eu preciso te dizer é que no estágio você vai ver uma coisa, na prática você vai ver outra. Pelo menos comigo foi desse jeito. Porque no estágio, querendo ou não, você está ali, mas você está ali como estudante, você está sendo supervisionado, você tem um caminho certo que você tem que seguir. Você não tem a responsabilidade de um auxiliar de sala ou de uma professora titular. Você está ali para cumprir o seu estágio, você está ali sendo monitorado, qualquer problema você pode recorrer à ajuda da professora, do auxiliar, enfim, você tem inúmeras possibilidades de pedir socorro. Mas quando você de fato está trabalhando, quando aquilo que você está fazendo é realmente o seu trabalho, a sua zona, a coisa muda de figura um pouco. O primeiro tópico, por que que faculdade de pedagogia é tão diferente da sala de aula? Como eu já falei, a faculdade ela é muito teórica. Ela vai te preparar, ela vai te induzir a desenvolver o teu pensamento crítico. É por isso que na faculdade a gente estuda muito sobre diversos estudiosos, pensadores, Piaget, Maria Montessori, Paulo Freire, enfim, tem muita gente que você vai estudar, tem muita gente que você vai conhecer, e tudo que essas pessoas têm a ensinar para a gente é muito importante. Mas não tem como a gente saber exatamente como vai ser quando a gente estiver realmente na prática. A gente estuda a teoria na faculdade, mas na prática é outra história.
Não que a teoria seja bobagem, seja besteira, que você não vai precisar saber. Mas o fato é que a teoria ela vai te ensinar um pouco do que você deve fazer na prática. Mas, basicamente, a faculdade te ensina o que você precisa saber. Mas a prática ela vai te ensinar como você precisa fazer. Conseguiram entender aí o raciocínio? Na faculdade a gente vai estudar muito sobre currículo, sobre a BNCC, sobre os estágios de desenvolvimento da criança, principalmente para quem trabalha com a educação infantil, que eu acho de extrema importância conhecer todos esses tópicos. Vou te falar uma coisa, se você é estudante de pedagogia, você sabe o que é o terror da BNCC. Porque para quem não sabe, para quem não é da área da educação, não queira saber, tá? Não vai atrás, é capaz do seu cérebro dar uma pequena explodida, não vai dar certo. Mas brincadeiras à parte, né? Óbvio que eu tô brincando, a BNCC é extremamente importante para o desenvolvimento até dos adultos, eu acho, quando a gente procura entender mais, procura aprender mais, faz sentido até pra gente. Ai, Vitória, mas por que que você tá falando que a faculdade não ensina como você tem que saber exatamente na prática, essa faculdade vai falar sobre tanta coisa, sobre pensadores, sobre BNCC, sobre currículo, estágio de desenvolvimento, tá, vai falar sobre tudo isso, e é muito importante. Mas a faculdade ela não vai te ensinar como você vai lidar com a sala de aula lotada, como você vai lidar com conflitos em sala de aula, tá, talvez isso até aconteça de você lidar na faculdade, mas aí vai depender muito da faculdade que você tá, do seu professor, das didáticas que são usadas para ensinar. Mas na prática mesmo, a gente só sabe fazendo, a gente só aprende enquanto está fazendo. E outra coisa, que é eu acho que o principal, o professor, como eu já falei inúmeras vezes, ele é um ser divino, digamos assim. Por quê? Porque a gente lida com cansaço, a gente lida com cobrança, a gente lida com cansaço mental, exaustão, cansaço físico, e a gente consegue lidar com isso. A gente pensa que vai enlouquecer. A gente realmente pensa, principalmente quando está ali outubro, novembro, dezembro, acabando o ano, a gente realmente pensa que vai sair correndo doido. Mas a gente não vai. Por quê? Porque nós somos seres divinos. A verdade é que não tem como a faculdade te ensinar tudo que você precisa saber para ser professor. Sabe por quê? Porque um professor que tem 35 anos de experiência em sala de aula, nem ele vai saber tudo sobre o que é ser professor. Porque não existe como você saber tudo. Não dá para a faculdade te ensinar uma coisa que muitas vezes você não vai aprender durante a sua vida toda. Tá entendendo a complexidade da situação? Então, eu acho fundamental dar essa dica para quem está ainda na faculdade ou para quem vai entrar, invista em estudos, não um estudo só na teoria, mas invista em conversas com outros professores, tente saber mais sobre a profissão, tente realmente ficar a par de tudo que você vai viver. Não de tudo, porque não tem como, mas de boa parte do que você vai enfrentar. Eu gostava muito de conversar com outros professores para saber mais da experiência deles, como que era, porque quando eu comecei a trabalhar na área da educação, eu ainda estava me formando. Eu estava, acho que no finalzinho da faculdade. E aí eu gostava muito de saber como que os outros professores lidavam com diversas situações. Eu era da educação infantil na época, era auxiliar do Infantil 2. E eu gostava também de conversar com professores do ensino fundamental, por exemplo. Eu gostava muito de saber como é que era a rotina, como é que lidava com uma sala de aula lotada, uma sala de aula mais barulhenta. Da mesma forma que hoje eu gosto de conversar com professores do ensino médio, por exemplo, para saber como que é a diferença. E realmente a diferença é assustadora. É muito diferente você pegar crianças de faixa etárias diferentes, educação infantil, ensino fundamental um ou 2, ensino médio, faculdade também, que foi uma das experiências que eu tive o privilégio de ter, que eu já dei aula para graduação, e dando aula para graduação e sendo professora de ensino fundamental um, de manhã eu era uma pessoa, à noite eu era outra, porque não tinha como, é uma rotina completamente diferente. Então, você consegue perceber o quanto é tão vasto o mundo da educação e o quanto é quase que impossível a faculdade te ensinar tudo que você tem que aprender? É exatamente por isso que a gente tem o estágio. Porém, não tem como o estágio te preparar 100% do tempo para tudo. Então, assim,
Não é que eu esteja julgando as universidades e nada do tipo, até porque se não tivesse universidade, não teria professor, a gente não iria se formar, a gente não iria ser capaz de conduzir uma aula. Porque por mais que a faculdade não te prepare para tudo, ela te prepara para ter um senso crítico, ela te prepara para ter uma teoria. E com a teoria bem estruturada, você consegue desenrolar a prática. É basicamente isso, uma coisa complementa a outra. A teoria sem a prática fica um serviço fraco, mas a prática sem a teoria se torna um pouco perigoso. Se eu puder te dar um conselho para você que está começando agora, ou para você que já está cursando, converse com outros professores, tente saber como que é a realidade deles, tente saber como é que foi a experiência deles na faculdade, tente estudar mais sobre saúde mental relacionada a professores, como lidar com a sala de aula agitada. Você tem todo um arsenal de informações disponível aqui nas suas mãos, que é a internet, que é o seu computador, o seu celular, não sei. Invista em conhecimento, porque se tem uma coisa que a gente só aprende vivendo, é sendo professor. Porque o professor não vai aprender ali na teoria, ler um texto, aprendeu sobre como ser professor. Não é. É aquilo que eu falei, você pode ter 40 anos de sala de aula. Sempre vai ter uma coisa que você não sabe que você vai aprender. É impossível saber de tudo. E eu acho que era basicamente isso que eu queria deixar registrado. Não sei se eu consegui me expressar bem, 100%. Mas se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você quiser também que eu traga mais vídeos relacionados a esse tema, para saber a diferença entre o que a gente estudou na faculdade, o que a gente presencia na prática, um pouco da rotina louca de como é ser professor, é só deixar aqui nos comentários. E era isso. Se você tiver gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. E para me acompanhar também mais de pertinho, as minhas outras redes sociais vai estar passando aqui embaixo, é só você ir lá e seguir, tá? Era isso, tchau, até o próximo vídeo.